Bom dia, vamos corrigir aqui umas questõezinhas do par de geometria dessa vez. Começando com o subprograma 2015, onde caiu essa questãozinha que já é a cara da geometria, né? Já me dá uma figurinha aqui, a gente já vai ter noção do que a gente tem que fazer. Geometria geralmente cai em todas as provas, então é bem importante estudar. Lá seus 3 itenzinhos é super comum de cair, então já tem que ficar pronto para isso. Essa questãozinha fala assim, ó, a figura acima mostra um tanque no formato de um semicilindro, informação importante, com 4 metros de diâmetro e 6 de altura. Beleza, as informações que estão no desenho. Utilizado para armazenar a água da chuva. Os pontos A e B estão localizados no diâmetro das bases do semicilindro e em vértice oposto por um retângulo. Beleza, ele está falando que tem um pontinho A aqui e um pontinho B aqui. Simples assim. Questão 63, vamos lá, diretão jogar esses itens. Se o diâmetro e a altura do tanque fossem ambos divididos por 2, então a área total da superfície do tanque seria dividida por 4. Beleza. Tem algum jeito de fazer essa questão, mas eu acho que falando de prova, o jeito mais prático seria a gente testar, simples assim. Então o que a gente pode fazer? Calcular a área total para ele desse jeito e depois calcular a área total para partes divididas por 2, com diâmetro e altura dividido por 2. Quando eu falar área total, eu quero que você pense na soma de todas as áreas, beleza? Então, olha para a sua figura. Você tem a metade de um círculo aqui, que é uma das áreas, a metade de um círculo lá atrás, que é uma das áreas também, e por último você tem a partezinha lateral, que é a metade de um cilindro. Junta essas 3 areazinhas que você mata a questão de um jeito muito fácil. Pensa na área do círculo, πr ao quadrado, como é metade dividido por 2. πr ao quadrado dividido por 2, e a área lateral de um cilindro, 2πr vezes h, mas como é metade dividido por 2. Substitui seus valores, o diâmetro vale 4, portanto o r tem que valer 2. Substituiu, a altura vale 6 e você vai achar um total de 16π. Só fazer continha, bem de boa, um pouquinho chato, mas é bem tranquilinho de se fazer. E aí depois você vai fazer o quê? A mesma coisa, só que você vai dividir por 2 tanto o diâmetro quanto a altura. Quando a gente divide o diâmetro por 2, a gente também vai dividir o raio por 2. Então, as áreas são as mesmas, só que de tamanhos diferentes. O raio vale 1 e a altura vale 3. Substitui, faz as continhas, que você vai achar exatamente 4π, e aí ele fala assim pra gente, ó, a área total da superfície do tanque seria dividida por 4. Perfeito. 16π para 4π, 16π para 4π, realmente dividiu por 4, questãozinha certa. Agora, questãozinha 64, questãozinha que não precisa fazer conta, maravilhosa essa questãozinha aqui, ó. Ele fala assim, se um plano divide o tanque por meio, divide o tanque ao meio e contém os pontos A e B, então a curva formada pela intersecção desse ponto, a intersecção desse plano com a superfície da figura que representa o tanque, o semicilindro sem a face plana, é a parte de uma, tananã, me dá 4 opções. Vamos resumir isso daqui, que é um pouquinho chato esse texto. Ele está pegando um plano e está cortando aqui, ó, passando pelo ponto A e passando pelo ponto B. Aqui em cima não tem nada, e aí ele quer saber o formato que vai ficar lá embaixo, da parte que intercepta o plano com a figura, ou seja, essa partezinha bem aqui, passando pela superfície da sua calha. Tá vendo que você tem que imaginar um pouquinho, não é questão que ela é totalmente de graça. Mas, ó, depois que você pensa nisso daqui, fica tranquilo. É uma circunferência? Longe disso, impossível. Elipse? Também não. Parábola? Cara, parece muito uma parábola. Beleza. A outra opção seria o hipérbole, que é mais ou menos assim, tipo, nada a ver com hipérbole. Então, parábola, letra C, uma questão totalmente visual, chega a ser diferente das outras, mas é legal você ter essa visãozinha quando a gente fala de planos cortando figuras. E por último, questão 65, tranquilíssima também, assumindo 3,14 como valor aproximado de π, calcule em metros cúbicos o volume do tanque apresentado. E despreza a parte fracionária, aquele blá 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 de sempre. Beleza.
Lembra que isso daqui é um semicilindro. Quando a gente vai calcular o volume de uma figura, a gente pensa sempre em área da base vezes a altura. Porém, é a metade de um cilindro. O cilindro, se ele tivesse inteiro, seria calculado por πr ao quadrado vezes h. Nesse caso, como é metade, a gente divide por 2, substitui os valores, seu r vale 2, sua altura vale 6, faz as continhas e acabou sua questão. Despreza a parte fracionária, 0,37 e tá feito. Próxima prova. Essa daqui é um pouquinho diferente e tem um textão gigante, mas vamos resumir esse texto aqui. Basicamente ele falou que aqui a gente tem uma árvore e aí um cara resolveu desenhar de um jeito mais simples. Como que ele desenhou? Para o tronco, ele fez um cone. Esse cone aqui, ele é um cone equilátero, informação super importante. Quando o seu cone é equilátero, o diâmetro é igual a geratriz. E ele me dá a informação, inclusive, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Na partezinha de cima, ele falou que é uma semisfera, representando a copa da árvore. E beleza, é basicamente isso. Ele fala que isso tudo aqui está dentro de um cilindro, mas não precisa se preocupar muito com isso, não. O mais importante é você desenhar esse projeto de sorvete aqui, basicamente. E aí ele fala, inclusive, que o raio mede 3 metros. Então, pensa aqui comigo direitinho. Vamos lá para o nosso desenho. O raio mede 3. Figuras compostas. Serve tanto para a esfera quanto para o cone essa informação. O diâmetro do cone, então, vale 6. E a geratriz também tem que valer 6. Olha o tanto de informação que ele me dá com tão pouquinho, com uma frasezinha e uma linha. E vamos lá. Questão 86. A área superficial lateral do cone. Então, ele está falando só do cone. O meu cone que mede 6 aqui e mede 6 aqui, beleza? O diâmetro vale 6 e a geratriz vale 6. A área lateral de um cone tem uma formulazinha para isso, que é a famosa πRG. O raio a gente sabe quanto que é, porque é metade do diâmetro. Geratriz a gente sabe que vale 6, porque é igual ao diâmetro. Substituiu, fez as continhas, você vai achar 56,52. Questãozinha errada, porque ele fala que é inferior a 50 e é superior a 50. E a questãozinha 87, ele pergunta o volume da semisfera, que representa a copa da árvore. Ele pergunta se o volume é superior a 54. Beleza, semisfera é a metadinha de uma esfera. Fórmula do volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Como é uma semisfera, divide por 2. Tá vendo esse conceito de dividir por 2? Cai de vez em quando, então você já ficar ligado nele. Aqui, mesmo esquema de sempre. Substitui ali seu R por 3, que é o valorzinho que ele me deu. Faz as continhas. Lembrando que 3 elevado a 3 dá 27, não 9, que tem uma galera que confunde aí. E você vai achar 56,52 metros cúbicos. Questãozinha correta, porque ele fala que é superior a 54. E realmente é superior a 54. Aqui, ó, o desenho, ele também faz esse desenho aqui na prova, mas eu queria mostrar para vocês que dá para a gente fazer também. Questão 88, e ele fala assim, ó. Tendo como referência a figura a seguir, que representa a secção meridiana do esboço da árvore, calcule em metros a altura da árvore. Beleza. Ele quer essa altura aqui, ó. Vai do vértice do cone até aqui assim no centro e daqui até lá em cima. Vamos pensar na manha. São figuras diferentes, existem regras para elas. Isso daqui é uma esfera. A esfera, a gente sabe que ela tem 3 metros de raio. E o raio da esfera é do centro até qualquer parte da superfície. Então, esse pedacinho, com certeza, mede 3. Menos uma parte para calcular. Mas essa altura aqui, professor, a altura do cone, vou chamar de H. Então, lembra que o cone ele é equilátero? Então, com certeza, a nossa geratriz vale 6, porque ela tem que ser igual ao diâmetro. E olha que bonitão. Triângulo retângulo, é só você chamar o tio Pitch, faz aquele Pitágoras maravilhoso, que você consegue descobrir o valorzinho de H. E aí, é só você juntar os dois, que você vai ter a altura toda. Jogando Pitágoras ali, 3 ao quadrado, mais H ao quadrado igual a 6 ao quadrado, faz as continhas, isola o seu H, que você vai achar que H ao quadrado é igual a 27, portanto, H é raiz de 27, que vai dar um númerozinho quebrado. Mas a nossa altura toda, não pode esquecer daqueles 3 metros ali de cima.
Então, é raiz de 27 mais 3. Joga na calculadora ali bonitão, você vai achar 8,196 alguma coisa. Multiplique por 100 e marque no gabarito para ganhar mais uma questãozinha do tipo B. E agora, mais algumas questões também de geometria, dessa vez do subprograma de 17, foi aplicado em 2018, isso, subprograma 2017. Duas questõezinhas teóricas, olha que maravilhoso, sem fazer conta nenhuma. Basicamente ele falou o quê? Que ele pegou 2 troncos de árvores do cerrado e cortou. Esse daqui é um cilindro circular reto e esse daqui é uma figura toda torta. Mas elas têm os volumes iguais, que não vai servir muito para a gente nessa questãozinha aqui não. Mas é bom a gente saber. Mesma altura, cilindro circular reto, figura torta. Questãozinha 48. Vamos jogar aqui diretão. As secções do corte 1 por planos verticais, mas não tangentes à sua casca, serão retângulos. Beleza. Vamos dar uma olhadinha por cima. Meu corte 1, ele é um cilindro circular reto, portanto, se a gente olhar por cima, ele vai formar um círculo. Então, assim, quando ele fala cortes não tangentes, quando a gente fala de um corte tangente, na verdade, é aquele corte que passa bem na beirinha aqui, ó, formando um pontinho. Se a gente tivesse um corte assim, ele formaria uma linha. E ele não quer que esse corte seja desse jeito, ele quer que o corte passe por dentro do seu cilindro. E aí pensa comigo, faz todo sentido. Se meu corte está passando por aqui, ó, e eu pegar essa fatia que ele está tirando, realmente vai formar um retângulo. Em qualquer lugar que ele cortar o meu cilindro, vai formar um retângulo. De tamanhos diferentes, mas com certeza é um retângulo. Fechou? Então, questãozinha correta, sem fazer conta nenhuma. E a questãozinha 49 também não precisa de conta. E ele fala assim, ó, de acordo com o princípio de Cavalieri, as intersecções dos cortes 1 e 2 por um mesmo plano paralelo à base determinará sobre esse plano 2 círculos de áreas necessariamente iguais. Figura 1. Pensa que eu passei um plano aqui e um plano aqui. Cara, cilindro circular reto é tipo aquele salaminho da Turma da Mônica. Com certeza ele vai formar círculos de áreas iguais, faz todo sentido. Já que ele é um cilindro circular reto, vai ser todo igualzinho. Agora olha a figura 2. A figura 2 é tortinha, a figura 2 é o salaminho depois do prazo de validade. Se você cortar aqui embaixo, ele vai formar um círculo grandão. Se você cortar aqui em cima, ele já forma um círculo pequenininho. Áreas diferentes. Se ele falasse só o corte 1, ok. Mas ele falou o corte 2 também. Então a questãozinha tá errada. Não são áreas necessariamente iguais. Somente no corte 1 que essas áreas são necessariamente iguais. E por último, ainda nessa prova, mas lá na frente, questão 85, onde ele estava falando sobre energia eólica. Sabe aqueles ventiladores gigantes que tem formato de pá, assim, bem grandão? Então, ele estava falando disso daqui. Esse daqui é o desenho simplificado do nosso ventilador gigante. Considere que as pontas da pá de uma turbina geradora de energia eólica formem um triângulo equilátero. Opa, equilátero significa que todos os lados são iguais, mas não significa apenas isso. Significa que todos os ângulos são iguais e obrigatoriamente esse ângulo tem que ter 60 graus. Guarda essa informação no coração que já a gente vai usar. E que o comprimento de cada uma da pá da turbina mede 50 metros. Beleza, cinquentinha aqui. Cinquentinha aqui e cinquentinha aqui também. Nesse caso, o comprimento dos lados do triângulo equilátero são formados pelas pontas da pá, será superior a 80 metros. Então, ele quer saber se tudo isso daqui é superior a 80 metros. Beleza. A gente já tem muita informação, o que é maravilhoso, porque dá pra gente fazer bastante coisa aqui. Pensa comigo, cara, fica preso nessas regrinhas, pelo amor de Deus. Isso aqui é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Tá, o meu desenho tá torto, mas finge que todos os lados são iguais. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, perpendicular, a gente vai dividir com certeza isso daqui ao meio. Esse lado eu vou chamar de x e esse lado eu vou chamar de x. Então, o nosso objetivo é achar o valor de 2x.
A gente quer saber se 2x é maior do que 80 metros. Beleza, vamos continuar isso daqui, ó. Triângulo retângulo, muito mais fácil de se trabalhar, né? Deixa eu marcar ele aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Onde aqui a gente mede 50, aqui é retinho, e aqui é o nosso x, que a gente quer saber quanto que vale. Beleza. Professor, esse triângulo aí eu não tenho dois lados, não dá para eu chegar chamando o tio Pete assim tão fácil. Cara, não tem, mas você tem os ângulos. Parece que não, mas ó, esse ângulo todo aqui ele mede 60. Esse ângulo aqui também, e esse ângulo aqui também. Só que se eu estou dividindo no meio, vai ficar metadinha para cada lado. Então, com certeza, esse ângulo aqui ele mede 30 graus. E aí, ó, olha a mamata, cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente vale x, hipotenusa vale 50. Só para lembrar aqui, ó, CA sobre IP. É o famoso corri e caí na coca. Corri, isso daqui é o seu seno. Caí, que é o seu cosseno. Na coca, que é a sua tangente. Eu tenho isso daqui, então a gente vai trabalhar com o cosseno do ângulo que a gente está trabalhando aqui, ó, que é o ângulo de 30 graus. Só substituir. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se você não sabe de cor, fica o segredo. Geralmente tem lá no finalzinho da sua prova essa tabelinha de ângulos. Se eu quero descobrir o x, tenho que deixar ele sozinho. Passo 50 para lá multiplicando. X é igual a 50 vezes raiz de 3 sobre 2. Só que a gente está procurando o valor de 2x, lembra? Se eu multiplicar aqui por 2 e o outro lado por 2 também, eu vou acabar cancelando e eu vou saber que 2x é igual a 50 raiz de 3. Joga na calculadora, raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Você pode jogar na calculadora também que você vai descobrir. E aí você vai descobrir que essa medida é 86,6 aproximadamente, mas com certeza é superior a 80, questãozinha correta. E aqui a gente mata as nossas questões de geometria, depois eu vou trazer mais algumas de provas antigas, mas por enquanto é isso. Qualquer dúvida é só falar comigo e tchau, tchau.